Boa tarde, bem-vindos a mais um Celebridade. O Celebridade de hoje está com um toque para lá de especial, um toque mais brasileiro. Temos connosco o fantástico ator Sérgio Maroni. Sérgio, bem-vindo a Angola. Obrigadinho. E bem-vindo ao Celebridades também. Obrigadinho. Então, conte-nos lá um bocadinho como é que está a ser essa estadia aqui em Angola, para além de muito trabalho que a gente já conseguiu perceber, já conseguiu visitar algum lugar, já conseguiu passear um bocadinho? Olha, é a minha segunda vez aqui em Angola, dessa vez eu ainda não consegui visitar nada, mas 15 anos atrás eu visitei alguns lugares, pude dançar um pouco de kuduro, de kizomba, levei vários CDs para casa, para o Brasil, desses ritmos que eu adorei. Dessa vez está sendo muito trabalho, mas está sendo muito agradável, porque o público angolano é muito querido, muito simpático, muito educado. Eles já começam falando obrigado, né? A gente fala bom dia a vocês, obrigado. É muito querido. Então, assim, está sendo um prazer enorme estar aqui, porque eles sempre me receberam muito bem, vocês sempre me recebem muito bem. Tem um carinho enorme pelos personagens, pelas novelas brasileiras, então está sendo um prazer enorme estar aqui. Pois, e o prazer é todo nosso. Obrigadinho. Sérgio, o Sérgio começou a sua carreira muito cedo, né? Acho que com 20 anos, 18 para 19. Uhum. Estreou-se na televisão pela primeira vez em 2001. É verdade. Novela Estrela Guia, uma novela de Ana Maria Moretson, com direção de Denise Sarraceni, onde eu fazia o Santiago. Uhum. E de lá para cá nunca mais parou. Como é que recebeu o convite para entrar para a Globo em 2014? Na verdade, para a Record, né? Para a Record, Fiquei desculpa. na Globo até 2014, e aí eu entrei em 2014 na Record para fazer os 10 Mandamentos. Eu recebi muito bem, assim. Na verdade, eu nunca me preocupei muito com esse negócio de emissoras. Eu acho que o importante é você contar uma boa história e, claro, saber se vai haver um bom investimento da emissora naquela produção para contar essa história. E aí eu tive um excelente personagem para defender numa das histórias mais conhecidas da humanidade, que é os 10 Mandamentos. Não tem quem não conheça essa história, mesmo que você não seja cristão, você já ouviu falar do bebezinho que é colocado no cesto e aí vai para o rio, aí a princesa pega e adota ele no palácio. Eu acho que essa história é maravilhosa, a história de um grande herói, que é o Moisés. E quando me ofereceram o Ramsés, eu nem questionei, eu topei na hora. Aliás, acho que é uma personagem que casou muito com o Sérgio. Tem alguma coisa Isso pode ser bom ou ruim, hein? Tem Isso alguma pode ser coisa bom. que tenha o Ramsés, que o Sérgio tenha em comum? O Sérgio identifica-se com o Ramsés? Sim. Em algumas coisas, sim. Eu acho que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim dentro de você, né? Você tem isso, eu tenho isso. Ninguém é só bom ou ruim. O ser humano é as duas coisas. E eu acho que, graças a Deus, eu consigo manter o meu lado ruim ali escondidinho dentro da minha alma. Eu tento iluminar sempre as partes boas, mas todo mundo tem. E aí você, quando faz um personagem como o Ramsés, você busca dentro de você coisas que todo mundo tem, mas que a gente não pratica, a gente não exercita, a gente escolhe não iluminar. Então, com certeza eu tenho algumas coisas assim do Ramsés. Agora, eu acho que o pessoal lá em casa ficou curioso para saber que coisas são essas. Eu acho que... Bom, eu vou falar das coisas boas, tá? Porque eu acho que o Ramsés, ele, apesar de ser um vilão, ele tem bastante humanidade. Ele é apaixonado pela esposa, ele é apaixonado pelo filho, é apaixonado pelo irmão dele também. Em vários momentos, ele fica super emocionado quando vê o irmão dele, principalmente depois que o irmão resolve sair do palácio e seguir as ideologias dele. Ele acha que em algum momento ele vai conseguir trazer o irmão de volta. Então ele tem uma humanidade muito forte. Eu acho que ele é um vilão chorão, e eu sou um pouco assim também, sabe? Eu me emociono Muito fácil. chorão, eu diria. Eu choro muito com qualquer coisa na televisão, vendo The Voice, vendo MasterChef Kids, essas coisas. Vendo novelas? Vendo novelas um pouco menos. Eu acabo me emocionando mais, até porque eu vejo poucas novelas. Mas eu gosto muito desses realities, assim, essas coisas que testam o ser humano e que colocam o ser humano à flor da pele, e isso me emociona muito. Foi fácil a adaptação ao Ramsés?
Foi. Eu costumo dizer que foi o personagem que me escolheu, sabe? Eu fiz o teste para os dois personagens, para o Moisés e para o Ramsés. Eles queriam que eu fizesse a novela de qualquer jeito, mas não sabiam qual personagem. Então me puseram para testar os dois. Só que eu desde o começo eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais gozo, como vocês dizem aqui, fazendo o Ramsés. E não deu outra, eu acho que quando me ofereceram o Ramsés, eu me dediquei de corpo e alma, foi um ano de muita dedicação, foco, mas valeu a pena assim cada segundo. O Sérgio teve que rapar o cabelo. Teve. Quais são as outras alterações que não estão aos nossos olhos que o Sérgio teve que fazer? Bom, eu tive que secar bastante, eu fiz uma preparação física bastante intensa na época. E o fato de raspar o cabelo foi uma coisa bastante radical, mas foi uma coisa que em nenhum momento foi difícil para mim, porque primeiro porque eu já fiz coisas piores em outros personagens, em termos de caracterização, e segundo porque era fundamental isso para o personagem. Essa mudança de física representava também uma mudança psicológica, emocional do personagem que assumia o trono naquele momento, né? Virava rei, virava o faraó do Egito. E eu acho que foi muito interessante porque eu olhava no espelho e meio que não me reconhecia quando eu estava com a cabeça raspada, nos primeiros dias de cabeça raspada. Então isso me ajudou também a construir um novo Ramsés. A cabeça raspada, aquela maquilhagem, as roupas, tudo diferente. Eu tenho uma curiosidade, que eu acho que assim como eu, muita gente lá em casa também deve ter. A ideia de fazer os 10 Mandamentos, o filme, surgiu depois de vocês verem a repercussão que a novela teve? Com certeza. Ou já tinham esse projeto? Não, ninguém sabia, nem a Record imaginou isso. Isso foi uma ideia da Paris Filmes, que é uma distribuidora brasileira, não brasileira, mas universal, de cinema, e eles chegaram com essa proposta para a Record e a Record comprou a ideia e foi esse estrondo que foi também nos cinemas. Eu acho que foi brilhante. Foi uma coroação ao sucesso da novela, sabe? Então, acho que foi muito bem-vindo esse filme. Eu acredito que foi uma escolha muito bem acertada. Não é? Também acho. Tanto a novela como o filme tiveram cenas muito intensas. Eu pude acompanhar algumas. E como é que vocês viveram aquilo? Qual foi a preparação que vocês tiveram? Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Foi uma cena muito intensa e que para mim, foi a melhor. Que bom. Olha, assim, desde o começo da novela, a gente fez muito workshop sobre a cultura egípcia, e os costumes da época. Também houve uma preparação física muito intensa em cima de lutas, né? Porque aquela espada que a gente usa, é pesada e ela pesa uns 4, 5 quilos mais ou menos. Então você tinha que fazer bastante exercício, porque senão a gente ficava com o braço todo dolorido, e também aprender os movimentos. Também teve uma coisa que foi fundamental, que foi a preparação de elenco. Há na Record uma equipe de preparação de elenco que fez um trabalho fantástico com a gente, principalmente comigo, com o Gui e com a Camila, porque a gente tinha que ter uma sinergia muito forte, os três, né? Porque eu não conhecia nenhum dos dois, nós nunca havíamos trabalhado juntos, e a gente tinha que ter uma energia, a gente tinha que criar uma energia entre a gente de irmãos, de amigos, de um trio que nasceu e cresceu junto no mesmo ambiente. E a gente fez vários exercícios de bioenergética, e isso foi fundamental para criar esse elo entre a gente. Então essas coisas foram muito importantes para a gente imprimir essa relação deles, né, na tela. E conseguir passar aquilo para a realidade. Exatamente, a gente também ficou super amigo na vida real, os três, a gente se ajudava, a gente se encontrava na casa um do outro para passar texto, até texto de cenas que eu não estava, eu ajudava ele com outras cenas. Então a gente virou muito parceiro mesmo, os três, a gente queria que essa novela desse muito certo, não só a gente, mas todo mundo nos bastidores, a equipe técnica, figurino, cenário. Agora, com relação à cena do Mar Vermelho, não houve muita preparação. O que houve é um longo tempo de gravação. A gente ficou gravando essa cena aproximadamente uns 4, 5 meses. Então ela foi toda gravada, fragmentada, pequenos trechos,
por conta dos efeitos especiais, né? Porque é uma cena bastante detalhada e bastante difícil de se gravar. Eu acredito que sim. O Sérgio é religioso? Já agora. Eu sou religioso, mas apesar de ser católico por batismo, eu acredito que religião é você se ligar com você mesmo, com a nossa essência do ser humano, e eu acho que a nossa essência é a natureza. Então, para mim, Deus é amor, amor é ação, e a gente tem que ser generoso com os seres humanos, com o meio ambiente. Eu acredito nisso. A minha religião é essa, é a generosidade, gentileza para com todos os seres vivos. Porque eu acredito que é necessário conhecer muito bem a Bíblia para poder fazer as personagens e encarnar da maneira que vocês encarnaram. Eu não acredito nisso. Eu não li a Bíblia, eu não peguei no Êxodo, nunca li o Êxodo, mas é uma história, como eu disse, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, e eu preferi me alimentar da literatura. Então eu fui pesquisar e fui ler, por exemplo, Ramsés, o Filho da Luz, que é um livro de um romancista francês do século passado e que conta super detalhada a história do Ramsés. E isso foi fundamental para me nutrir para nutrir o meu lado lúdico de ator e imaginar, entender como é que era a atmosfera da época, as intrigas palacianas, né? Porque quando você está numa posição de um rei, você está numa posição muito solitária. Você tem que tomar decisões que vão interferir na vida de milhares de milhões de pessoas. E você tem ali o sacerdote, um ou outro conselheiro, mas a verdade é que está todo mundo querendo tomar o seu lugar. Então, esse livro foi fundamental para mim. Então, por isso que eu digo que não necessariamente só a Bíblia, você também tem outras fontes de inspiração e para se alimentar, sabe? Qual foi a cena que o Sérgio achou mais difícil de gravar? A do Mar Vermelho e a da morte do filho do Ramsés. Porque eu não tenho filho, então eu estava muito nervoso, estava muito ansioso para gravar essa cena. E gravou e foi aquele uau! Oh, brigadinho! Qual foi a cena que mais o emocionou? Acho eu até posso ter um palpite. Qual? A cena da morte do filho de Ramsés. Foi sem dúvida. Foi essa. Foi também a cena que, não sei se vocês lembram da Maia, a primeira quase esposa do Ramsés, uma menina linda que acabou morrendo porque a mãe da Nefertari envenenou ela com um batom de veneno. Também foi muito emocionante essa cena principalmente porque o Gui e a Camila me ajudaram muito lá atrás, nos bastidores, antes de entrar em cena. A gente fez um exercício que a gente aprendeu com essa equipe de elenco e isso me emocionou muito, a generosidade deles comigo, sabe? Que era uma cena muito difícil para mim. Os 10 Mandamentos é o filme que mais vendeu aqui em Angola. Como é que o elenco lá no Brasil reagiu a isso? Eu não sei se vocês estão sabendo disso ainda, sabia? Eu vou voltar para lá e vou contar isso para todo mundo. Mas a gente, obviamente, eles vão ficar super felizes e orgulhosos, com certeza. Eu acredito que sim. Bem, nós temos um espaço no nosso programa que é o espaço de algumas perguntas. O Sérgio vai ter que rifar e o que estiver no papel o Sérgio vai ter que fazer. Se for uma pergunta picante, vai ter que responder. Se for uma dança, vai ter que dançar. Enfim, Eita. a sorte é sua. Dança eu não sou muito bom não, hein? Vou pegar A dois, gente em posso cima. escolher? São quatro papéis. Ai. Como lida com o assédio das fãs? Da melhor maneira possível. Eu acho que essa relação de fã e ídolo é uma relação sagrada. Então eu respeito muito, tenho um carinho mútuo, fico super feliz e orgulhoso, levo com bom humor quando às vezes passa do limite, quando tem algum approach um pouco mais ousado. Mas eu acho que é uma relação que tem que ser muito respeitada. Pois é. Vamos à segunda. Deixa eu pegar outra aqui de step.
Lugares que já visitou em Angola. Olha, pois é, dessa vez, infelizmente, eu não conheci muita coisa. Da última vez que eu estive aqui, eu estive na ilha do Mussolo. Mussolo, achei lindo. Tive em vários lugares de dança, vi muita gente dançando kuduro, kizomba. Aprendeu alguma dança? Mais ou menos porque eu sou muito grande e desengonçado, eu não sou muito bom nisso, mas eu levei vários CDs para casa e até hoje eu escuto esses sons. Eu acho que são ritmos muito alegres e muito dançantes, assim, muito musicais, eu gosto muito. Que mais? Tive em Cabinda também, da última vez que eu estive aqui, que é uma província, né, daqui de Angola. E conheci outros lugares também, mas eu tenho uma memória tão ruim de nome, de coisa, que eu vou ficar devendo para vocês os outros lugares. Tá bem. Vamos à terceira? Deixa eu ver esse azulzinho que está na mão aqui há um tempo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Qual foi o maior mico que já passou? Olha... Essas perguntas são sempre tão difíceis para mim, porque eu acho que essas coisas a gente tenta esquecer, né? Essas coisas a gente quer apagar da memória. Mas há sempre uma vez que fica marcado. Sim, mas eu... Gente, tempo... Tô tentando lembrar de verdade. Estamos quase. Pode pular essa pergunta então. Tá, então vou pular um pouquinho, de repente se eu lembrar... Vamos à última. Você tá querendo que eu tire a da dança, né? Tô sabendo, tô de olho em você. Vou confessar que sim. Já alguma vez mandou nude para alguém? Não. Não, eu acho que as coisas têm que acontecer ao vivo, tem que ser ao vivo, tem que ter toque, tem que ter pele. Eu não vejo muita graça nessas coisas de nude, não. Ok. Vamos a um outro espaço. Nós temos aqui algumas fotografias que a gente foi buscar no Facebook. E nós gostaríamos que o Sérgio comentasse sobre essa foto tão querido. Essa foto aqui, eu com meu kimono de judô, no quarto da minha mãe e do meu pai, devia ter uns 5, 6 anos de idade. E aí é isso, fizeram essa foto e eu já era assim, meio japonesinho, sorridente. Essa foto é linda, essa foto eu gosto muito dela. E por acaso também chama muito a atenção. Essa foto aqui foi um ensaio que eu fiz no Lixão de Gramacho. O Lixão de Gramacho é um lugar no Rio de Janeiro onde as pessoas, onde todo o lixo do Rio de Janeiro é jogado lá. E... Qual era o tema desse ensaio? Desculpa. Era um ensaio de moda, mas eu queria chamar a atenção para essa maneira de se desfazer do lixo que a gente tem no Brasil, que é você jogar tudo num aterro. Isso acaba contaminando a terra do local e também existem... nós mesmos também, né? E também existem dezenas de pessoas que vão até esse lixo para pegar os restos e pegar restos de comida. Então, assim, é uma cena meio dantesca, sabe? Eu quis chamar atenção para isso. E aí, junto com um amigo meu fotógrafo, um amigo meu produtor de moda, a gente pegou algumas roupas minhas, misturamos com essa bota, por exemplo, é dos catadores de lixo, e outros elementos de catadores de lixo, para a gente chamar atenção para essa questão de como a gente lida com o lixo que a gente produz nas grandes cidades, principalmente grandes cidades brasileiras. Exatamente. Essa daí sou eu com meu cachorro, minha cadela, a Lola, no Rio de Janeiro. Foi um ensaio que eu fiz para o meu site chamado Mr. Jazzy, que é um site de lifestyle masculino. E aí quem fez essa foto linda é o Jeff Stegenreich e foi feita no ano passado. E por último temos essa foto. Essa foto eu acho maravilhosa. Essa foto é do momento em que desmorona o Império do Ramsés, né? Que o Mar Vermelho se fecha e todo o exército dele está afogado pelo mar, só sobra ele, Nefertari, e ele volta sozinho para o palácio depois. E é o momento que ele grita Moisés, que é um momento arrepiante para mim. Diz assim. muito, muito. É muito emotiva. Parece uma pintura surrealista, sei lá, uma coisa de louco, né? A expressão dele e as veias saltando. Eu gosto muito dessa foto. Às perguntas dos nossos internautas.
Olha, temos perguntas e temos mensagens lindas e um bocadinho abusadas também. Ah, Mas sempre bom. temos aqui a pergunta da Márcia Valente. Ela diz: quero só saber de onde vem tanta belezura. Eu acho que é uma mistura da genética do Brasil com a Itália. Com certeza tem muita coisa da África também no Brasil. Tem que perguntar para a mamãe e para o papai. Não sei. Temos a outra mensagem que é da Tânia Soares. Ela diz: diz-lhe apenas que eu o amo muito. Beijinhos e muitos sucessos. Ô, Tânia, muito obrigado pelo carinho. Vi um candando para você. Temos aqui uma pergunta. Até que ponto aproveitaste o retrato desta novela para passar verdadeiramente o testemunho da palavra sagrada com o objetivo de resgatar almas perdidas? Até que ponto foste comprometido com Deus para além da simples interpretação artística? Olha, eu vou ser bem sincero nessa resposta. Eu não tive nenhuma preocupação com relação a isso. Como eu disse aqui, eu, apesar de ser católico, eu acredito que religião é você se religar com você mesmo. Eu acho que Deus está dentro de nós. E o que eu procuro dizer para as pessoas é isso, que o importante é amor. Deus é amor e amor é ação. É você ser gentil com as pessoas, com os seres vivos em geral, principalmente com o meio ambiente, porque nós precisamos muito do meio ambiente. O homem é que precisa da terra, não a terra que precisa do homem. Então a gente não tem que salvar o planeta, a gente tem que se salvar. Então é nisso que eu acredito. Eu acho que Deus está dentro de mim, de você, do câmera, de todos nós que estamos aqui. Então eu de fato estava preocupado em contar uma boa história, uma história com valores universais e atemporais. A história de um grande herói que foi Moisés, que abriu mão da vida dele para libertar um povo e começar uma nova civilização. Eu acho que isso é legal dessa história. Agora, todos os valores, todas as coisas que vêm por trás, eu acho que esse Deus que a história dessa novela, principalmente, desse filme retrata, que é um Deus um tanto quanto cruel, eu acho, eu não acredito nesse Deus, eu acredito em outras coisas, eu acredito em energia e em amor, principalmente. Temos outra mensagem, Anete Marques. Quero saber se o Sérgio, o bonitão, gostou de estar em Angola, se é casado e tem filhos. Eu gostei de estar em Angola muito, como eu disse aqui, a minha segunda vez, eu sempre sou tão recebido aqui, com tanto carinho, que sempre que eu tenho convite eu nem pisco, eu topo na hora. Não sou casado, não tenho filhos e a princípio não tenho vontade de ter filhos. Principalmente por causa disso que eu falei. Eu acho que a gente está caminhando para um futuro muito perigoso, assim, com relação à humanidade nesse planeta Terra. Então eu acho que você colocar um filho no mundo hoje em dia, você tem que pensar 500 vezes antes, porque é quase um infanticídio. Eu acho de verdade, e falo isso sem tom de catástrofe, não, mas eu acho que a humanidade está um pouco perdida aqui nesse planeta. Bem, ficamos então esclarecidas que o Sérgio não é casado e não tem filhos. Mas isso não quer dizer que ele esteja livre, né? Não, mas assim, também não quer dizer que eu não adote uma criança de repente, mas eu acho que de verdade você colocar um filho no mundo, você tem que pensar 500 vezes antes. É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme e eu acho que a gente vai ser ejetado do planeta Terra. Bem, e para terminar, nós temos uma mensagem da Pérola Negra. Se não tomarmos consciência e não mudarmos radicalmente os nossos métodos de vida no planeta. Quero saber por quanto tempo estará em Angola e parabenizar-o pelo excelente trabalho em Os 10 Mandamentos. E já agora, fica mais lindo sem cabelo e barba, tal como na novela. Fico Beijinho. mais lindo sem cabelo e barba? Olha que isso aí eu nunca ouvi falarem, viu? É uma opinião muito particular sua, mas muito obrigadinho. Um candando para você. Qual foi a pergunta dela? Quanto tempo eu vou ficar aqui em Angola? Exato. Eu acho que ao todo 1 semana. Bem, uma semana de muito trabalho e a gente agradece. É sempre imagina. um prazer tê-lo aqui. Esperamos que volte mais vezes e por celebridade também. Opa, com certeza. Sempre que eu estiver aqui, estou com vocês aqui nesse sofá. Estaremos aqui sempre. E para terminar, vamos olhar para a câmera e dizer: eu sou celebridade Boa VIP. Eu sou celebridade Boa VIP. É isso? É. Um candando para vocês. Fish. Fixe. Bem, Sérgio, obrigada. Obrigado você. Foi um prazer Super prazer. enorme. Super.